Olá, pessoal. Estou aqui para resolver uma questão do Enem de Física, do Enem 2024, tá? Questão 120 do caderno verde, ok? Então vamos lá. Uma questão que trata de física de velocidade, tá? Para os circuitos de maratonas aquáticas realizados em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Então, tá falando aqui de um circuito, né, de maratonas, né, onde o nadador vai ter que nadar a um certo comprimento, né, e tudo mais, certo? Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém o circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade vetorial, tá aqui, né? Essa setinha indica a velocidade vetorial, certo? VC, né? Cujo módulo é 30 metros por minuto, certo? Paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelo vetor Vn, dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água durante todo o circuito. Então, aqui está a figura para ilustrar o que a questão quer dizer, né? Está querendo dizer. Então, o nadador vai ter que nadar, né? Percorrer uma distância, né? E a trajetória que ele vai percorrer é uma trajetória retangular, correto? Aqui, ó, certo? Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 1. Então, ele vai ter que completar uma volta inteira aqui e voltar aqui para o mesmo ponto. O que a questão disse, né? Que tem uma corrente marítima, beleza? Paralela à praia, né? No sentido da praia, certo? Que é que está apontada aqui, né? Como ela falou aqui, ó. Existe uma corrente marinha, né? Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Então, essa corrente se estende em toda a região aqui, né, dessa área. Então, é importante destacar isso, né? Quando o nadador estiver nesse ponto aqui, por exemplo, essa corrente marinha vai tender a jogar ele, né, nesse sentido aqui, nessa direção e nesse sentido, ok? E a mesma coisa quando ele estiver nesse ponto aqui, nessa trajetória aqui, né, do 1 até 2, essa corrente marinha vai tender a jogar nessa direção. E a mesma coisa aqui, quando ele estiver nadando nesse sentido aqui, nessa direção, a corrente marinha vai tender a jogar ele, né, sempre na direção a qual ela está se movimentando, que é a corrente marinha, ok? Então, trata de velocidade vetorial, certo? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? Se não tivesse essa corrente marinha, né, e fosse uma questão de velocidade linear, né, desconsiderando a parte vetorial, então a velocidade média seria o quê, né? Seria o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Como eu sei a velocidade do nadador, que é de 50 metros por minuto, ok? Desconsiderando aqui, né, se não fosse a parte vetorial, como eu sei a velocidade que é de 50, então a velocidade do nadador é 50, o deslocamento que ele tem que realizar é de 80, eu vou calcular o tempo que ele vai gastar para percorrer essa trajetória aqui, essa distância aqui, beleza? E aí basta, né, substituir aqui 50 no lugar do tempo e trazer o tempo lá de cá, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 800, perdão. 800 dividido por 50, certo? Corta um zero, né? Fica 80 dividido por 5. Se não fosse a questão vetorial, como eu falei, essa corrente marinha aqui, corrente marinha, ela atrapalha de certa forma o movimento do nadador, certo? Então, imagine aí, o nadador quer se movimentar nessa direção, certo? Só que tem algo puxando ele nessa direção. Então, a direção que ele tem que se movimentar efetivamente será essa. Porque quando ele se movimentar nessa direção, vai ter uma força, né, puxando ele nessa direção. E ele vai acabar, né, como resultante de trajetória se movendo nessa direção, beleza? Então essa é a parte vetorial da coisa, né? É uma coisa mais delicada. Tem que levar em conta esses dois fatores aí, esses fatores, na verdade, né? Então, o nadador quer se movimentar nessa direção, porém há algo puxando ele nessa direção, certo? Então, a trajetória que ele tem que seguir, como a questão falou, é aqui, certo? Porque quando ele nadar nessa direção, a corrente vai puxar ele para
né, no sentido vertical para baixo, e aí ele vai acabar se movendo assim. Então, vamos lá, vamos calcular a velocidade. A velocidade linear, né, do nadador é de 50 metros por minuto, beleza? E aí o que acontece? Como ele se move nessa direção, isso aqui então é 50, né, 50 metros por minuto, beleza? Ok, só que a questão falou que tem uma corrente, né, puxando vertical, né, no sentido aqui vertical para baixo, no sentido aqui da praia, né, formando aqui então um ângulo de 90 graus, formando então um ângulo de 90 graus aqui com essa linha aqui, né? E essa velocidade, né, é de 30 metros por minuto, beleza? A velocidade dessa corrente é de 30 metros por minuto. O que isso vai implicar para a gente? Que se eu tenho algo puxando nessa direção aqui, né, empurrando essa pessoa, né, com velocidade de 30 metros por minuto, e o nadador se move nessa direção com velocidade de 50 metros por minuto, no final de tudo, a resultante da trajetória dele, ou seja, para onde realmente ele vai apontar, vai ser nessa direção aqui de azul. Deixa eu fazer de outra cor aqui, de azul. Ó. O nadador se move nessa direção, só que uma corrente movimenta ele nessa direção para baixo. Então, a trajetória efetiva dele vai ser aqui, certo? Isso aí, então essa é a trajetória efetiva dele. Tá. Será que dá para aplicar a teorema de Pitágoras aqui? A questão não informou, né? Que isso aqui vai formar um triângulo retângulo, certo? Por quê? Eu poderia ter essa trajetória aqui, por exemplo, certo? Mais para baixo um pouco, né? Então esse ângulo não seria mais de 90 graus, certo? Mas o que garante que essa configuração é um triângulo retângulo? Primeiro tem que fazer essa ressalva, né? O que garante que isso aqui é um triângulo retângulo? O que garante é o seguinte: se vocês forem observar, um cateto é 30, a hipotenusa é 50. Peraí, imagina que esse valor é 30, né? O valor dessa velocidade aqui, certo? Vamos só colocar os valores aqui. Isso aqui é 30 e o outro é 50. O que vocês estão observando aqui? Um triângulo pitagórico, né, pessoal? 30, 40, 50. 3, 4, 5. Então, por questões, né, de módulo, né, ou seja, por questões numéricas, eu tenho uma certeza que essa configuração aqui gera um triângulo retângulo perfeito, né? Porque a velocidade com que a corrente marinha empurra para baixo é 30, o nadador se move nessa direção inclinada de 50, então isso aqui só pode ser 40, beleza? Só pode ser 40, uma vez que a direção na qual ele se move, que o nadador se move, né, é essa, certo? E essa direção aqui é a direção que a velocidade da corrente marinha, né, se movimenta, beleza? Então, a corrente marinha se movimenta, né, aqui olhando por aqui pelo plano do computador, né, de cima para baixo, ok? Vertical de cima para baixo, formando nessa superfície aqui, ó, nessa superfície aqui do trajeto, né, um ângulo de 90 graus. Isso eu tenho certeza que é um ângulo de 90 graus, certo? Apesar dele não ter informado, né? Mas, por ser um triângulo pitagórico 3, 4, 5, 30, 40, 50, eu tenho certeza que isso aqui, no final de tudo, quando a resultante do movimento se apresentar, né, isso aqui vai formar um ângulo de 90 graus. A gente tem que levar um pouco de tempo para entender isso mesmo. Porque aqui que está o X da questão, né? Então, apesar do exercício informou que a velocidade do nadador é 50 metros por minuto, mas nesse ponto do 1 até 2, a resultante da velocidade, o módulo dela valerá 40 metros por minuto, por causa dessa bendita da corrente marinha aqui, né? Ela retarda um pouco o movimento do nadador, ok? Então, a gente achou que a resultante será de 40 metros por minuto, na direção da trajetória, né? na direção do circuito. Aqui, ó, esse aqui. Pronto. Então, é com esse número, 40 metros por minuto, que a gente vai realizar, né? Descobrir o tempo que ele gasta do 1 até 2. Depois do 2 até 3, do 3 até 4. Então, a parte mais crítica seria entender isso aí, certo? Então, vamos lá. O que é velocidade, né? Velocidade vamos falar assim, né? É distância, né?
dividida pelo tempo, certo? Ou como é vetorial aqui, a velocidade vetorial, certo? Será o deslocamento vetorial. A gente também sabe o deslocamento vetorial. Ok, o deslocamento vetorial é essa direção onde ele aponta ali, né? Dividido pelo tempo. O tempo é uma grandeza que não necessita de vetor, né? De vetor, na verdade. A gente já sabe a velocidade vetorial, né? Que é considerando essa direção dela, né? Essa mudança de direção, certo? Então é 40, ok? Já sabemos também o deslocamento vetorial, que é, de certa forma, onde efetivamente ele vai se deslocar, que é em cima realmente da linha do trajeto. Então, o deslocamento vetorial vai ser o comprimento de 1 até 2, certo? Que nesse caso vai ser 800, ok? Ele vai sair do ponto 0, né, e vai chegar no ponto 800 metros, ok? E dividido pelo tempo que a gente não sabe, a gente quer encontrar, né? A questão falou, nessas situações, em quantos minutos o nadador completará a prova? Beleza. Então, para descobrir o tempo, basta passar esse camarada, né, que está dividindo, multiplicando, e o outro multiplicando, dividindo para cá, né? Então, vai ficar assim, ó, delta T é igual a 800 dividido por 40, certo? 800 dividido por 40 dá 20, certo? Aqui, ó. 80 dividido por 4. 4 vezes 2 é 8, então, com 0, 20. Então, aqui é 20 minutos, beleza? Como aqui também é idêntico, né, o vetor Vn, né, é idêntico a esse aqui, a gente pode já fazer, né, considerar também sendo 20 aqui também, 20 minutos. Beleza. Por que eu sei que é idêntico, né? O vetor Vn aqui, né? Senão seria outro vetor, ok? Então ele se desloca com a mesma angulação, né? De certa forma aqui. Ok, então o que a gente precisa agora? Precisamos encontrar agora o tempo gasto nessa direção e nessa aqui, nesse trajeto aqui e nesse trajeto aqui. O que acontece é que quando o nadador se deslocar do 2 para o 3, a corrente marinha vai fazer com que ele perca ainda mais, retarde ainda mais o movimento dele, né? Porque ela, de certa forma, está contrária ao movimento, 100% contrária, certo? Então, alguém está querendo se movimentar nessa direção e tem alguma coisa tentando fazer a pessoa se movimentar contrário. Então, na soma de tudo, a gente vai ver, né, no somatório de tudo, aonde vai resultar o movimento desse rapaz. Então, como a velocidade inicial, né, é de, novamente, a velocidade de 40 metros por minuto vai ser desse ponto até esse, né? Desse ponto até esse, ele segue, certo? Com 40 metros por minuto novamente. E a gente vai ver isso. Qual que resultará a velocidade dele? Em que resultará, né? Vamos lá. Então, alguém se move nessa direção com 50 metros por minuto, só que algo está tentando movimentar essa pessoa contrário, né? Com 30 metros por minuto. Então, no final de tudo, a resultante da velocidade será 50 menos 30. Ok? 50 menos 30, isso dá 20, né? Certo? 50 menos 30 dá 20. Então, 20 metros por minuto será a velocidade resultante do nadador nesse trajeto aqui. 20 metros por minuto. Beleza? E aí a gente já fez, né? O cálculo do tempo, né? O tempo necessário nesse trajeto, nessa parte do trajeto aqui, né? Será o quê? Será ΔT, né? ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade, certo? Vetorial aqui, né? Então, ΔT será o quê? 400 agora, certo? Que é o deslocamento, do 2 até 3 é 400, dividido pela velocidade, que é de 20 agora, né? Beleza? 40 dividido por 2 dá 20. Então, aqui também o nadador gastará 20 minutos, certo? Então, 20 minutos aqui, nesse ponto, e 20 minutos aqui também. E aí vocês falam assim, né? Ah, então a gente já acabou a questão, matou, né? Porque aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, então aqui será 20 também. Não. Por que não? Aqui que está o X da questão também, né? Quando o nadador se... Ó, imaginei, o nadador vem do 1 para o 2, certo? Gasta 20 minutos. Do 2 para o 3 também 20. Do 3 para o 4 também 20, ok? Porque esse trajeto é idêntico a esse, né? Só que quando chega aqui no 4 para o 1, o que acontece? A velocidade marinha vai ajudar a velocidade inicial do nadador.
ok? Então, ele vai gastar menos tempo aqui. Porque se alguém se move nessa direção e tem alguma coisa empurrando, ajudando, a velocidade será maior e, por consequência, o tempo será menor. Então, o tempo não vai ser 20 aqui, ok? O tempo vai ser o que aqui? Vamos fazer, né? Então, o nadador tem velocidade inicial de 50, certo? Só que a corrente marinha ajuda ele, beleza? Com mais 30. Então, no final de tudo isso vai ser 80 metros por minuto. A velocidade do nadador nesse trajeto aqui do 4 para 1. Então, aqui a gente sabe que é 400 metros, certo? A mesma coisa, né? Vamos calcular o tempo gasto ali. O ΔT será o quê? Será o deslocamento vetorial dividido pela velocidade vetorial, que é 80, certo? ΔT então será o quê? 40 dividido por 8, isso dá 5, né? 5 vezes 8, 40. Então, 5 metros por minuto. Olha só a diferença, tá vendo? Por quê? Porque tem uma corrente marinha ajudando ele aqui no trajeto 4 para 1, né? Então, 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 5, 65. Então, 65 minutos é o tempo gasto para ele realizar todo esse trajeto aqui, né? Percorrer toda essa trajetória aqui do circuito, beleza? E aonde está essa questão? Onde está essa resposta aqui, ó? Resposta B, né? 65 minutos. Ok? É onde o pessoal erraria, né? Achando aqui foi 20, aqui foi 20, aqui foi 20, então aqui será 20 também. Não é isso? Então, pessoal, note, isso aqui foi 20, né? Logicamente isso aqui será 20, porque a angulação que ele tem que fazer é a mesma, certo? Só que nadando para fora aqui, né? Quando ele nada para fora, a resultante da trajetória dele será aqui nessa direção, né? A direção em cima do percurso, né? Ok? Então, uma questão bem montada, né? E, de certa forma, pegaria muito aluno desprevenido, né? Mas é isso. Espero ter ajudado vocês, tá?